Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Quero agradecer aos novos inscritos e estou muito feliz com tudo isso que Deus tem feito na minha vida e espero que vocês estejam sendo edificados pela palavra do Senhor. O tema de hoje é fugir ou resistir. Eu quero aí que já pedir para vocês pegarem as suas Bíblias. É importante que vocês estejam acompanhando, né? E tudo aquilo que eu tenho falado é com base na palavra do Senhor. De nada sabemos, nada podemos, mas toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Toda a sabedoria vem do trono. Então, realmente é importante que vocês me acompanhem na palavra do Senhor, para que tenham aí um entendimento daquilo que está escrito nas Escrituras. Amém? Vamos aqui. Eu vou ler alguns versículos, então é importante que você já vai pegando, toda vez que você for assistir o meu vídeo, já pega a tua Bíblia, já pega aí o seu assistente, se for necessário, que nem o meu, para que você possa me acompanhar, tá bom? Livro de 1 Tessalonicenses, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 22, diz assim: abstém-se, ou na tua tradução, foge, de toda forma do mal. E também livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Dois conselhos práticos, um deles é resiste, o outro é foge. E aí eu quero trazer para vocês aqui nesse dia de hoje a história de um servo do Senhor, escolhido do Senhor, desde o ventre da sua mãe, nazireu, isto é, separado, consagrado a Deus, que é Sansão. Provavelmente você deva conhecer a história dele, não sei se da forma que eu vou trazer hoje, os detalhes que eu vou trazer hoje, mas eu quero mostrar para vocês esse versículo, esses dois versículos, de forma prática. E aí que você pare para pensar se você, na sua vida, tem momentos que você precisa resistir e momentos que você precisa fugir. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que nós somos super crentes, que nós iremos conseguir tudo, porque eu consigo, em nome de Jesus. A questão não é essa. A questão é que a nossa carne, ela milita contra o Espírito. E nós somos falhos e pecadores, sim. Vou dar um exemplo muito prático. Quando você está na rede social, e aí você olha o perfil de uma pessoa, você dá uma curtida, você coloca um risos, um coração, um emoji, e você é casado, você é casada, você abre uma brecha, um precedente para um adultério. Quem de nós, de repente, não está carente, não passou por um problema em casa, no seu casamento, no trabalho, e aí o inimigo, ele acha ocasião para nos enganar, para descortinar o nosso coração. E são esses momentos que nós temos que entender se nós temos que fugir ou se nós temos que resistir. Vamos lá? Mais um pouquinho aqui da palavra do nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo 13. Eu vou ler aqui desde o comecinho do nascimento de Sansão. E diz assim: e tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante ao Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás, e darás luz a um filho. E aqui no versículo 4, agora, pois, guarda-te que não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e por ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Desde
quando o anjo anuncia para os pais de Sansão que sobre o nascimento dele, vimos que já é um milagre, uma vez que a mãe de Sansão era estéril, e o Senhor tem falado, ele é separado, ele é nazireu. E o nazireu, ele tinha algumas características. Uma delas era não cortar os seus cabelos e não beber nada forte, vinho, nem bebida forte, e nada que viesse da uva. Vamos lá? Diz aqui, no versículo 14: de tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo o que tenho lhe ordenado guardará. Mais uma vez, os pais de Manoá têm toda a orientação de como deveria ser a vida de Sansão. Aí vamos lá. Quando a gente fala de Sansão, a gente vai chegar em Dalila, obviamente, como eu disse, você já deve saber essa história. Mas o que eu quero dizer é que antes de nós talvez desviarmos, antes de nós deixarmos de ir para a igreja, tem todos os processos. E na vida de Sansão houve todos os processos. E em alguns momentos da vida dele, ele deveria ter resistido. Em outros momentos da vida dele, ele deveria ter fugido da aparência do mal. Diz aqui no capítulo 14 que Sansão desce a Timá. Timá tinha uma vinha. Ele deveria estar lá? Não. Um nazireu não deveria estar na vinha. Aí vamos contextualizar. Eu como uma serva do Senhor, você como uma serva e o servo do Senhor. Tudo é lícito a você, mas nem tudo te convém. Nem todos os lugares você deve estar, nem todos os lugares eu devo estar. Quando a gente fala em não estarmos ali na roda dos escarnecedores, no Salmo 1, nós estamos no mundo, meus irmãos. Mas como eu me comporto? Quais são as minhas escolhas? Quais são as tuas escolhas? Vinha não era lugar de quem é nazireu. Tem lugar que não é para você estar. Tem lugar que não. Uma pessoa que tem um problema com alcoolismo vai fazer o que no bar? Hã? Você que tem uma pessoa alcoólatra na tua casa, vai comprar bebida para quê? Vai acontecer o quê? Um problema na tua casa. Nós temos que ser vigilantes, nós temos que pensar. Será que nós não estamos dando ocasião ao inimigo? Será que nós não estamos permitindo, dando a chave da nossa casa, a chave da nossa vida? E está escrito que Sansão estava na vinha. E olha só aqui no versículo 4. Seu pai e sua mãe sabiam que isto vinha do Senhor. Ele se apaixonou por uma filisteia. Porquanto naquele tempo os filisteus dominavam Israel. Muito bem. Está escrito aqui. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Todavia nem seu pai nem sua mãe sabiam o que ele tinha feito. Ele mata um leão. E está escrito, depois de alguns dias, no versículo 8, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo em suas mãos e foi dar, comendo a seu pai e sua mãe daquele mel. Um nazireu não pega em nada morto. Sansão volta ao cadáver do leão que ele tinha matado dias anteriores, encontra um favo de mel, pega daquele mel e come e ainda compartilha com seus pais. Ele peca e compartilha o pecado. E aí você? E eu? Notem que eu tô falando as etapas de Sansão. Ele não devia estar na vinha, ele estava. Ele não deveria tocar em morto, ele estava. Às vezes, meu irmão, você tá tocando em morto. Às vezes, minha irmã, você tá tocando em morto também. Por quê? Porque vocês têm se relacionado e têm conversado somente com aquelas pessoas que culto nunca é bom. Não vai pra igreja não, vamos só pra festa. Para com isso. Gente morta. Você tem que estar próximo de pessoas com vida. Você tem que ter amigos e amigas que te conduzam a Deus.
e não ao inimigo da tua alma. Cuidado. Aí nós vamos lá. Sabemos que Sansão se depara com Dalila. É tão interessante essa palavra que Dalila 3 vezes engana Sansão para que ele conte a ela de onde vem a sua força. E está escrito: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se vier a ser rapado, irar-se a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Sansão descortinou o seu coração diante de Dalila. Vocês conseguem avaliar quais foram os momentos que Sansão deveria ter resistido? Ou quais foram os momentos que Sansão deveria ter fugido? Quando Dalila perguntou para ele 3 vezes, 4, 5, 10, ele deveria ter resistido. Não deveria ter contado o seu segredo. Irmãs, irmãos, aqueles que me ouvem, tem segredo que você tem com Deus que você não tem que contar para ninguém. Tem segredo que eu tenho com o Senhor que eu não tenho que contar para ninguém. E piorou colocar na rede social, que nem nós temos muitas vezes colocado no status. Ele deveria ter resistido. Ele não deveria ter pego o mel do corpo do leão, deveria ter fugido da aparência do mal. Nós temos que estar atentos ao Espírito Santo para saber a hora que a gente tem que resistir e a hora que a gente tem que fugir da aparência do mal. A palavra do Senhor nos relata que o último estado de Sansão era com os olhos furados, porque ele foi pego pelos filisteus. Eles zombaram dele. Só que a palavra do Senhor nos fala que o cabelo dele voltou a crescer. E aí você me fala assim, mas Vanessa, tinha algum segredo, algum milagre no cabelo dele? Não. Significa que o tempo passou. E talvez, meus irmãos, quando passou esse tempo, ele reconheceu que ele errou. Talvez ele meditou, ele falou, Senhor, eu deveria ter resistido. Senhor, eu deveria ter fugido. E a palavra do Senhor nos revela que ele orou. E ele fala, Senhor, mais uma vez eu te peço. Só que ele teve que morrer para isso. O que tem que morrer dentro de você? O quê? Às vezes, meus irmãos, tem coisas em mim, Vanessa, que tem que morrer, que tem que mudar. Que tem que mudar, não tem outro jeito. E aí a gente ora assim, Senhor, mais uma vez eu te peço. E aí eu convido a você, no dia de hoje, a meditar nesta palavra e na vida de Sansão. E aí você pensa na sua vida. Quais momentos que você não tem resistido? Quais momentos que você não tem fugido? Irmãos, nós temos que fugir muitas vezes. Oramos, jejuamos, clamamos a Deus, mas tem hora que tem que fugir, porque senão nós vamos cair na cilada do inimigo, porque não existe super crente, só um super Deus. Amém? Medite nessa palavra, medite na vida de Sansão, medite naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus tem para mim. Amém? Compartilhe essa palavra, nos siga, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, é importante para que os vídeos aí consigam alcançar ainda outras pessoas, ainda mais vidas. Mas eu agradeço a você que tem me acompanhado e eu tenho sido abençoada pela sua vida. Ore por mim, pela minha vida, pelo meu ministério, pela minha casa. E que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, em nome de Jesus. E nos encontramos no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.